Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Lucas 20, no versículo 1, do 1 ao 5, que diz assim: Aconteceu que num daqueles dias, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciões, e falaram-lhe dizendo: Dize-nos com que autoridade fazem essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? E respondendo ele disse também: Eu vos farei uma pergunta. Dize-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos que é do céu, então dirá: por que não credes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem João como profeta. Aleluia, Jesus. Então aqui nós vemos, irmãos, que eles são pessoas duras de coração. Porque mesmo eles sabendo, aleluia, Jesus, que muitos profetas, aleluia, Jesus, anunciaram a vinda de Jesus, mas eles não acreditaram que Jesus é o Messias, que Jesus foi morto, ressuscitou e ele vai voltar, agora poderoso, com poder e muita glória, aleluia, Jesus. E virá agora sobre a descendência desses incrédulos, aleluia, Jesus. Porque quando o Senhor estava com eles, aleluia, Jesus, eles questionaram a autoridade de Deus, dizendo: quem te deu essa autoridade, aleluia, Jesus, de pregar dessa forma, de operar dessa forma? Então vocês imaginam, eles, se fossem pessoas que amavam, aleluia, Jesus, as pessoas, eles iam se alegrar, eles iam exaltar o Senhor, aleluia, Jesus, e vão dizer como o povo disse: Deus nos mandou um Salvador, aleluia, Jesus. E diziam até que Jesus era um profeta. E então, aleluia, Jesus, não ia ter essa briga, essa rivalidade entre eles, aleluia, Jesus. Então, o Senhor fez uma pergunta, aleluia, para eles, então, dizendo: o batismo de João era dos homens ou era do céu? Então, eles questionaram ali, dizendo, né, que se a gente disser que é do céu, por que a gente não creu? E se disser que é dos homens, o povo vai se levantar contra nós, porque o povo tem João como profeta, aleluia, Jesus. E assim esse povo incrédulo, aleluia, Jesus, não tinha o que dizer. E Jesus também falou: eu também não tenho o que dizer. Mas na verdade é que se Jesus falasse alguma coisa, eles também não iam acreditar de qualquer forma. Se eles dissessem assim: eu sou o Cristo de Deus, eu sou o Filho de Deus, Ele me enviou, e eles não iam acreditar. Porque todos já estavam dizendo que ele era o enviado de Deus, que ele era o Filho de Deus. Mas eles não acreditaram. Infelizmente, muitos na nossa época estão na mesma situação. Muitos não acreditam em Jesus. Muitos não querem a salvação, aleluia, Jesus. Infelizmente, tem muitos, aleluia, Jesus, que estão brincando, aleluia, Jesus, dentro da igreja. E também tem outros que estão desanimados, estão enfraquecidos, sem ânimo, sem coragem de ler a palavra, aleluia, Jesus. E a palavra vai dizer que para esses daí, eles não são frios nem quentes, e o Senhor vai vomitar eles, aleluia, Jesus. Então não seja assim, aleluia, Jesus.
O Senhor quer intimidade, aleluia, Jesus, comigo e com você, para que a gente venha buscar a face do Senhor dia após dia. Porque a palavra vai falar assim, que para você ter fé, a fé vem por ouvir, a fé vem por ler a palavra. Aleluia, Jesus. Então, se você está sem fé, está desanimado, está incrédulo, o segredo é ler a palavra. Essa é a receita para aquele que não tem fé. Leia a palavra. A palavra vai te fortalecer, vai te edificar, você será sábio perante os homens, aleluia, Jesus, e terá fé. Então eu digo para vocês, não seja como esses fariseus, esses escribas e os anciões. Quantos anciões também no nosso tempo, aleluia, Jesus, estão enfraquecidos, estão passando por tantas e tantas lutas, servos de Deus, aleluia, Jesus, mas isso vai passar. Porque o Senhor, Ele traz essas provações para que a gente venha ser aprovado. Nós somos provados para ser aprovados na presença dEle, aleluia, Jesus. E que a gente venha se fortalecer cada vez mais, aleluia, Jesus, na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor disse para eles assim, ó, então Jesus respondeu, né? Tão pouco eu vou dizer da onde que eu veio, aleluia, Jesus, mas para eles. Mas tem muitos aqui também que o Senhor não vai se revelar. E assim o Senhor diz também para aqueles que não querem nada com Ele, tão pouco eu vou me revelar a vocês também. Mas aquele que teme a Deus, aquele que busca a Deus, aleluia, Jesus. Aquele que tem um coração aberto, aleluia, Jesus. Então o Senhor vai se revelar a esse servo e a essa serva. E você verá a diferença, aleluia, Jesus, de quem serve e quem não serve. Aquele que se serve, aleluia, Jesus, em tempos difíceis, aleluia, Jesus, ele terá o alimento. Ele não deixará, aleluia, Jesus, você passar necessidade. Porque esse, aleluia, Jesus, ele não busca as coisas terrenas, ele busca o reino dos céus primeiramente. E as coisas terrenas quem envia é o Senhor, aleluia, Jesus. Então não precisamos buscar as coisas terrenas, porque o Senhor diz assim, buscai primeiro o reino dos céus e a minha justiça, faça a justiça, seja justo, seja reto na minha presença, aleluia, Jesus. Que as coisas que vocês necessitam, que as coisas materiais eu envio para vocês, eu abro porta onde não tem porta, eu fecho porta para quem eu quero, aleluia, Jesus, aquele que não me teme, mas aquele que me teme, aleluia, Jesus, terá abundância, aleluia, Jesus, de dias, de paz e de prosperidade, aleluia, Jesus, recebe aí em nome de Jesus, amém.